O ciclo de conferências Mestres e Discípulos, nas artes, nas ciências, nas humanidades, recebeu o reitor da Universidade do Algarve, António Branco, para abordar o tema Mestres e Discípulos no teatro. Nesse sentido, o orador começou por explicar ao público como surge a qualidade de mestre. A primeira coisa que me parece evidente é que ninguém é mestre por motu próprio. A qualidade de mestre não é intrínseca aos indivíduos. Embora depois de estar constituída a figura do mestre, ela apareça quase como uma figura intrínseca ou como uma qualidade intrínseca daquele indivíduo. Mas isso é um fenómeno que acontece a posteriori. Depois de estar constituído e reconhecido como tal, ele parece que sempre foi, mas isso de facto não é assim. Porque os discípulos é que decidem quem é mestre. São sempre os discípulos que constroem a figura do mestre. Nunca é o mestre que se constrói a si próprio. Aliás, todas as tentativas de indivíduos para se apresentarem como mestres são normalmente iniciativas falhadas. Quando os indivíduos querem ser mestres ou o fazem, enfim, em áreas de atividade que me parecem muito pouco interessantes, como os das seitas, ou pura e simplesmente não conseguem afirmar-se como tal. O reconhecimento de mestre é devido à informação dada pelo indivíduo, ser considerada essencial, uma mensagem fundamental para o desenvolvimento do discípulo. O mestre parece provocar no discípulo uma espécie de epifania duradoura. Porque, como sabem, a epifania pode ter um caráter muito efêmero. Não é? Na nossa vida, todos nós temos epifanias e muitas vezes elas têm uma duração muito reduzida. Pouco tempo depois, essas revelações que nos acontecem na vida, que podem ser provocadas por muitos acontecimentos ou muitas pessoas, o efeito vai desaparecendo. E no caso do mestre, o que acontece é que o efeito dessa epifania é duradoura. Muitas vezes dura a vida inteira do discípulo. António Branco refere ainda que em relatos de discípulos sobre o mestre, muitos dos termos usados como milagre, revelação ou iluminação vêm de uma matriz mais profunda, a religião. Não é estranho no mundo do teatro, porque há muitas escolas teatrais que assumem essa afinidade com os processos religiosos no sentido da relação com o sagrado e com o transcendente. Não estou a falar da religião enquanto instituição, estou a falar da religião enquanto religação dos indivíduos, não é? Que é a etimologia da palavra religião, a religação entre os indivíduos. E de facto, a linguagem de muitos discípulos que falam dos mestres, dos seus mestres, especificamente no teatro, mas não só, tem um caráter quase religioso, ou pelo menos a área semântica é muito próxima da linguagem religiosa. A matriz judaico-cristã, fundadora da nossa cultura, difundiu-se para outras áreas, sendo que existe também uma estrutura de difusão da matéria através do tempo. Esse conjunto de conteúdos, princípios, ensinamentos, sistemas associados aos comportamentos passam a constituir, a partir de determinada altura, um legado, um património, uma herança. E é essa a herança que o discípulo sente que tem a responsabilidade, porque a recebeu. Muitas vezes o discípulo, a partir de determinado momento, sente-se numa posição altamente privilegiada, diz: eu sou um privilegiado por ter tido a possibilidade de ter tido esta aprendizagem com esta pessoa que eu considero meu mestre, isto é um privilégio para mim, e, portanto, a melhor maneira de devolver ao meu mestre o privilégio que foi para mim receber dele este conjunto de ensinamentos é perceber muito bem este legado e preservá-lo o mais possível e dar continuidade a esse legado. Como vêem,
nós estamos constantemente com a matriz religiosa bem nítida, por baixo disto tudo que eu estou a dizer, e eu estou sempre a falar do teatro, embora não pareça. Estou a falar dos mestres e dos discípulos de teatro que eu estudei, evidentemente. Não estou a falar... Há também muitos criadores de teatro que assumem que não têm mestres, que não querem mestres, que nunca... Mas, enfim, o tema deste ciclo de conferência é justamente o dos discípulos que encontraram um mestre e que assumem essa relação, não é? Por isso é que eu me estou a concentrar nisso. A transmissão do conhecimento vai se transformando quando o discípulo passa a mestre e o processo se reproduz. Ora, isso decorre de um processo de ensino-aprendizagem muito particular e que tem características muito particulares. Em primeiro lugar, resulta de um processo de ensino e de aprendizagem presencial. Esses são os processos de ensino e aprendizagem mais fortes para a constituição de sequências de mestres e discípulos, que se transformam em mestres por sua vez e que vão ter discípulos. É presencial. E não é só presencial. Por exemplo, isto que aqui está, esta relação, em princípio não dá origem a processos dessa natureza. São muito próximos esses processos. São fisicamente muito próximos. E, portanto, a oralidade é essencial neste processo. Embora haja mestres, alguns, não muitos, e na história do teatro não são muitos, que em determinado momento da vida, até estimulados pelos discípulos, na maior parte dos casos, acabam por registar por escrito, no século XIX, no século XX, os seus ensinamentos, ou então são os próprios discípulos que o fazem, a partir de notas recolhidas ou da sua própria memória. O que eles vão fazer depois é tentar organizar por escrito esse legado a que atribuem uma importância muito grande, mas a aprendizagem foi presencial, física e oral. E essa marca é essencial para se compreender as transformações que o legado vai sofrendo ao longo da história. O discípulo sente necessidade de transmitir o que aprendeu com o seu mestre. Na verdade, transmite a sua interpretação, mas assume sempre como sendo o conhecimento do mestre. Nesse processo de transmissão, eu acho que se podem então introduzir dois conceitos que são úteis para analisar esses processos todos. É o conceito de tradição e é o conceito de linhagem. No teatro, eles têm-me sido muito úteis para compreender alguns fenómenos do ponto de vista histórico. A tradição consiste na consciência, para já a tradição consiste na possibilidade que nós temos de recuperar historicamente as sequências. Mestre, discípulo, que se transforma em mestre, que por sua vez tem discípulos que se transformam em mestres, que são discípulos, que têm discípulos. Portanto, a tradição tem a ver com isto e com a possibilidade que nós temos, quando temos a possibilidade de ir à fonte, que é muito raro, mas às vezes temos, apesar de ir ao mestre original, se quiserem, a fonte disso tudo, uma espécie de mestre-pai da linhagem daquela tradição, irmos percebendo as alterações históricas que o conjunto de ensinamentos vai sofrendo ao longo desse processo histórico. E isso estabelece uma tradição. Mas, por outro lado, a linhagem tem a ver com os indivíduos. E que é um conceito que também tem uma matriz religiosa, como sabem, mas que, por exemplo, na Idade Média é essencial para analisar as famílias nobres, as famílias, e passou para a noção de família burguesa, a família que é a nossa hoje. Não é? No século XIX apropriou-se essa ideia, que é aquela ideia de que toda a família, as famílias têm uma noção de linhagem, têm uma noção de tradição também. Em princípio, na família, as histórias sobre a família são muito importantes porque dão ao membro mais recente da família a possibilidade de se inscrever historicamente numa tradição muito antiga. O pai, o avô, a mãe, a avó e as histórias que se contam sobre essa família. E isso acontece também neste processo. A tradição e a linhagem e a consciência da tradição e da linhagem dão ao indivíduo que está a ensinar e ao indivíduo que está a aprender
a ideia de que ele faz parte de um percurso histórico maior do que ele próprio. António Branco aprofundou a teoria em exemplos concretos do mundo do teatro. Na história do teatro nós temos muitos casos identificados deste tipo, sobretudo a partir do século XIX, que é quando começam a aparecer com mais, de uma forma mais sistemática, testemunhos escritos que nos permitem estabelecer estas linhagens e estas tradições. Eu vou-vos dar alguns exemplos que envolvem apenas um mestre e um discípulo, mas que têm por trás, que são a ponta de um iceberg muito mais profundo. Por exemplo, o Grotowski, que foi um grande encenador e um grande mestre do teatro no século XX, e que tem um discípulo vivo chamado Thomas Richards, que é um senhor americano, que está neste momento, se quiserem, o núcleo central do centro fundado em Pontevera, na Itália, pelo próprio Grotowski no fim da vida, e que se assume como discípulo do Grotowski. Em tudo aquilo que ele está a fazer neste momento, eu penso que ele terá neste momento cerca de 60 anos, à volta disso, conheceu o Grotowski quando era relativamente jovem, e ele assume em tudo o que está a fazer nesse centro de investigação teatral em Itália, fundado pelo próprio Grotowski, ele assume que está a continuar o trabalho do Grotowski. Mas há um outro que está mais próximo de nós, por exemplo, se virem entrevistas, textos publicados pelo João Mota, que, como sabem, é um dos maiores encenadores portugueses de todos os tempos, neste momento é diretor do Teatro Nacional, não há praticamente nenhuma entrevista, nenhum texto, nenhum testemunho público do João Mota sobre o teatro em que ele não fale do Peter Brook, que ele assume como seu mestre, e, portanto, o João Mota assume-se como continuador do que o Peter Brook lhe ensinou. Após a explicação de vários casos concretos, o debate entre o orador e os ouvintes começou a crescer. Uma iniciativa organizada pelo Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes da Universidade do Algarve, em parceria com o Centro de Investigação em Artes e Comunicação e com a Câmara Municipal de Lolé.